Bom dia, trabalhadores têxteis, bom dia, comunidade aqui da Fortaleza, bom dia, Blumenau. Está começando o nosso Espaço Sintrafit, o encontro semanal do trabalhador têxtil juntamente com o seu sindicato. Eu sou o Guilherme Poerari e para apresentar juntamente comigo tem o meu amigo Juvenal da Silva. Bom dia, Juvenal. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Dr. Packer. Bom dia, Vivian. Bom dia também a Joyce Moser, que sempre nos recebe aqui na rádio, que tem um carinho muito grande aqui pela estrutura da rádio, pelos programas também da rádio. E cumprimentando sempre você, trabalhador, você, trabalhadora, você, guerreiro ou guerreira aposentado, o nosso carinho, o nosso respeito a todos os aposentados e aposentadas. Exatamente. Cumprimentando a Joyce, eu já peço ali para o pessoal que está nos assistindo falar como é que está a qualidade do som e da imagem, porque a Joyce sempre está ali regulando as nossas câmeras, então é muito importante a participação. Sempre ajuda aqui, né? Sempre Joyce dá uma mão, né? Sim, Joyce é nossa vigilante, nossa office boy, é tudo aqui a Joyce, é engenheira, é tudo. Bom dia, Dr. Packer, tudo bem? Bom dia, Guilherme, Vivian, Joyce, Juvenal. Bom dia, trabalhadores têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial, trabalhadores de uma maneira em geral e, evidentemente, nossos aposentados, porque se falando em 80 anos na entidade sindical, com certeza os aposentados têm muita história para contar. Exatamente. Bom dia, Vivian, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia aí o Dr. Packer, Juvenal, Joyce. Bom dia a todos aí que nos assistem no Facebook, no Instagram também. E um bom dia aqui muito, muito especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras têxteis, a todos os nossos aposentados e aposentadas. Exatamente. E já começando esse Espaço Intrafit, falando que, como bem falou o Packer, hoje a gente está fazendo um programa especial de 80 anos, né? Então, eu gostaria que o Juvenal falasse suas experiências, a Vivian, o Packer também. Quem que vai começar? Sobre esses 80 anos de luta, manutenção e ampliação da entidade sindical. Eu vou só dar uma provocada aqui, né? Quando ele falou em 80 anos, o Juvenal pode começar. Eu acho que é bom sempre registrar aqui que são 80 anos, mas você que faz parte dessa categoria têxtil, que entrou na categoria no ano passado, que se associou esse ano, ou não se associou, mas trabalha na categoria têxtil, está de alguma forma envolvida, a sua importância é tão grande quanto os trabalhadores que se associaram lá na década de 70, ou que não se associaram, mas faziam parte dessa grande engrenagem que é chamada de sindicato, que é uma associação de trabalhadores que tentam unificar o trabalhador para ter mais voz perante os patrões. Então, de forma alguma, eu gostaria que você que entrou na categoria têxtil há pouco tempo se sentisse menor ou inferior. A sua importância é tão grande quanto a do nosso grande Dr. Packer aí, que já faz aí quantos anos, doutor? Vamos fazer 27 agora. 27 anos trabalhando. O doutor é um trabalhador do Sindicato Têxtil, então tem muitas histórias aí para nos contar, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, tem algumas. Essa semana ainda, semana passada, na realidade, estava conosco lá, né, Vivian, Juvenal, o Sr. Melo, né? E o Sr. Melo que nos traz muitas recordações. Ele lembrava quando o sindicato foi criado ainda como associação, lá na Alameda, numa meia casa de madeira, né? Depois, mais tarde, veio para Freitas Mel, no 193, o primeiro presidente, Leopoldo Ferrari, se não me engano, o nome do primeiro presidente, todos os que passaram, né? Que ano que foi isso, doutor lembra? Quando foi criado agora? Foi década de 40, Vivian, é isso? 1941, associação. Né? Associação. E era uma casinha de madeira. Até pouco tempo atrás a gente tinha algumas cartilhas ainda com a foto dessa primeira instalação do sindicato, né? Depois, mais tarde, veio para Freitas Melo, na 193, e depois no 365, que é o atual endereço do sindicato, né? Então, toda a equipe que por ali passou, empregados do sindicato, diretoria do sindicato, até hoje, quando a gente ontem
na realidade, celebrou os 80 anos, né? Vivian, todas as experiências aí. São 80 anos, né, os trabalhadores têxteis trabalhando juntos, construindo o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis. 80 anos de luta, 80 anos de resistência, 80 anos de muitas conquistas, de vitórias, também 80 anos de muitos desafios que os trabalhadores têxteis tiveram e ainda têm, né, em relação à classe trabalhadora, pelas conquistas aí que foram suadas, muitos se passaram, conversando, como o Dr. Packer disse, ontem, pelos 80 anos, conversamos com várias pessoas que já estão aposentadas, que conversaram conosco, relatando as suas histórias, das indústrias têxteis, como era trabalhar dentro da indústria têxtil lá no início, quando esses trabalhadores, esses aposentados, iniciavam com 13, 14, 15 anos dentro da fábrica. 13 anos, eu conheço vários, doutor, que na década de 80, né, ainda podia se trabalhar com 13 anos naquela época, né? Sim, e muitos dos nossos trabalhadores têxteis, que hoje ainda a gente conversa, e muitos deles, e alguns sabem do que eu estou falando, vieram lá da roça, né? Lá do meio rural, vieram de lá, de longe, aqui também das nossas redondezas, do Alto Vale, muitos vieram com seus pais, saindo da roça, outros vieram sozinhos e começaram a constituir a família aqui. Então, muitos na década de 80, de 70, 60, 70 ali, 80, vieram para cá e construíram a sua família e construíram também a nossa categoria. Nossa categoria têxtil foi construída por esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Então, nesses 80 anos, nós só temos a agradecer, né, pela construção do nosso sindicato, pela valorização desses trabalhadores e trabalhadoras, pelo Sintrafit, o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Ô Vivian, você entrou na categoria têxtil em que ano? Eu entrei na categoria têxtil em 1990. Então, ainda lembro da greve de 89, que eu não estava na indústria têxtil, eu trabalhava na loja Zering, antiga loja Zering, do centro... Trabalhava no comércio, então. No comércio. Era Hering, mas era comércio. Era comércio. Então, eu lembro da greve de 89, no centro da cidade, participei também... aquele pessoal, todos aqueles trabalhadores lutando, as trabalhadoras lutando por melhores condições de salário, melhores condições de vida, mas foi um período de muita luta, é um período ainda com tantas mudanças que estamos tendo de muita luta, e sempre vai ser de muita luta. Ô Vivian, falando em luta, Packer também, Juvenal também, nós poderíamos começar a falar sobre algumas lutas que o sindicato ajudou os trabalhadores, né? Por exemplo, da Malhas Emerson, que a gente teve uma ação bem importante lá na frente do fórum, né? Da Mercosul, da Sufabril principalmente, né? Da Tramazê, Teca, entre outras, né? A gente poderia entrar um pouquinho nesse assunto aí, pode ser? Pode, sem problema nenhum. Só gostaria de comentar antes de que antes ainda da Emerson, a gente teve, com certeza, né, Dr. Packer, que está mais tempo no sindicato, várias outras lutas também em relação às questões salariais, em a questão de direito, mas algo que eu gostaria aqui de fazer um comentário, de que muitas mudanças aconteceram nos últimos períodos, e era raro, né, o pessoal vir aos sindicatos reclamando de atraso de salário há épocas atrás. Reclamando da questão da falta do depósito FGTS, reclamando da falta de 13º de férias. Já, né, nos anos 80 para frente, ali 85, 90, dali para frente, né, Dr. Packer, começou muito essas reclamações de empresas, de falta de salário, atraso do FGTS, cada período, gradativamente, ele vem aumentando, principalmente pela falta de cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Então, vale salientar que a gente vai fazer alguns comentários aqui, não dizendo que antes
dessa época, antes de 80, não tinha os problemas, tinha sim, mas as coisas começaram a piorar depois em relação ao sindicato estar diretamente interferindo e ter que ajudar mais do que nunca a cumprir a questão dos direitos trabalhistas. Bom, tem uma coisinha que você tocou no assunto, Guilherme. Malhas Emerson. Sim. De vez em quando se chama o Dr. Packer aqui, ele usa uma expressão que muito que nos assiste e nos ouvem acabam meio que não entendendo, né? Meu Deus. Nós temos que ir lá abraçar o fórum. De vez em quando ele usa essa expressão, né? Então, assim, vamos lá, doutor, fala um pouquinho pra gente o que é essa expressão, abraçar o fórum, o que tem a ver aí com a Malhas Emerson? Isso. Malhas Emerson é um processo que praticamente está terminado em relação aos trabalhadores, porque acabaram recebendo parte dos seus valores. É uma falência de 1996 e que por volta de 2012, 2013, praticamente os trabalhadores tinham recebido essa parcela de 21,49. E o que acontecia? O processo da Emerson demorava muito. Então, principalmente na esfera judicial. Todo mundo sabe que um processo de falência é um processo complicado, é processo que tem muito recurso, enfim, muita petição, muito incidente processual. E o da Emerson não foi diferente, só que demorava para andar. E aí a entidade sindical, juntamente com a Comissão de Trabalhadores e Trabalhadoras da Emerson, resolveu abraçar o fórum. O que significa isso literalmente? É ir ao fórum, os trabalhadores de mão dada, e abraçar o fórum, num movimento, na realidade, de protesto, dizendo ao juiz daquele processo o seguinte: olha, doutor juiz, nós precisamos de uma solução. Claro que naquele momento encontramos chegando o doutor Rafael, e que realmente deu um impulso bastante grande naquilo que se pedia. Então, Vivian estava lá, lembra muito bem. Infelizmente, muitos trabalhadores já haviam morrido, e nós, representando cada trabalhador que tinha nos deixado fisicamente, colocamos uma cruz, chamávamos o nome, e evidentemente os que permaneciam ali, que estavam lá no fórum, respondiam presente. E sabe o que acontecia, Guilherme? Estava lá. Sabe o que acontecia quando citava o nome? Coincidentemente estava vindo uma trovoada. Isso. Era assustador e ao mesmo tempo muito simbólico. Dizia o nome do trabalhador presente e caía um raio lá do outro lado. Então é uma coisa um pouco... Eu sei que talvez... Parece surreal, né? Talvez as pessoas vão dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é muito importante quando o Dr. Packer fala em abraçar o fórum, que foi ali uma união dos trabalhadores que resolveram sair daquele momento de inatividade e disse, bem, vamos lá, pessoal, vamos fazer um ato, né? Então foi um momento, para mim, que tinha acabado de entrar no sindicato, muito importante também, né? Nesses anos todos, né, Juvenal, Vivian tem bastante experiência também, Guilherme está conosco também há bastante tempo, você também já está conosco há bastante tempo, é que os trabalhadores têm atendido o chamado do sindicato, né? E isso é fruto do trabalho de toda uma equipe, de toda uma diretoria, de todos os trabalhadores do próprio sindicato. E Emerson foi bastante marcante nesse sentido. Na época, nós chegamos a contabilizar, Vivian, Guilherme, Juvenal e Joyce, 13 falências ao mesmo tempo. Tá? 13 falências ao mesmo tempo. Só para dizer, claro que pelos mais variados motivos, né? Problema de administração, algumas, infelizmente, né? Que o pessoal... Já passou muito tempo, já está prescrito tudo, mas o pessoal passou a mão literalmente. E aí, 13 falências ao mesmo tempo. Então, era bastante trabalho para a diretoria, era muito trabalho para o departamento jurídico, todos os trabalhadores do sindicato, porque, independentemente da função que ocupa, o trabalhador vai lá para buscar uma ajuda, e é isso que o sindicato tem feito enquanto
organização, ajudar esse pessoal. Essas mobilizações que a gente teve aqui, por exemplo, essa da Malhas Emerson, eu também estava lá e me chamou também muito atenção. Eu lembro também dessa situação das trovoadas, que falava o nome, erguia-se as cruzes e falava o presente, e logo em seguida havia um barulho lá do céu, né? Mas o Poderoso estava também intervindo, né? Sim, essa foi uma das que mais me chamou a atenção. Outra também que eu lembro, é claro, eu sou recente, não tem nem como comparar a tua experiência com a minha, né, doutor? Que isso. Mas também lá no caso da Nobre, onde teve 2 acidentes gravíssimos, né? E logo em seguida teve uma greve para lacrar a empresa, né? Packer, tu que sabe mais desse caso ali, me refresca a memória de quem está nos assistindo aí, como é que foi, e a importância da denúncia, né, Vivian? Na realidade, ali também foi bastante complicado, né Vivian? Porque a administração não estava correspondendo, esse processo ainda continua hoje, e os trabalhadores, na realidade, resolveram também se manifestar, né? Houve paralisação, houve polícia, houve uma série de incidentes, né? Que infelizmente a Nobre acabou fechando. Hoje é uma falência também que está em curso, mas o aspecto da denúncia ele é bastante importante, porque é uma maneira, né, Vivian, do sindicato alcançar esses problemas, trazer para si, em conjunto com os trabalhadores, levar às autoridades. Foi o caso da Nobre, né? Alguns trabalhadores acabaram recebendo algum valor porque se descobriu em determinado momento, outras empresas que faziam parte do grupo econômico, e a gente foi para cima. E também fomos ao Fórum de Gaspar novamente, né? E dessa vez, evidentemente, muito bem atendidos pelo Dr. Madalena, que estava recém chegando. Hoje ele está em Blumenau, e que chegou a chamar síndico na sala do juízo, enfim, para tentar dar um impulso, né? Então, é um outro processo com muitos incidentes processuais, com muita denúncia, na realidade, né? De crime falimentar que está sendo apurado, na realidade, e os trabalhadores participaram de novo ativamente, né? Infelizmente, o processo da Nobre é um processo que ainda não está terminado, né? Falta muito ainda para terminar. Fomos para cima de uma empresa chamada Bela Vista, que hoje também está em recuperação judicial. Enfim, então são todos esses problemas que dificultam bastante a nossa ação. Mas em momento nenhum, né, Vivian, a gente deixa de agir. Vivian também pode comentar sobre Nobre, porque participou ativamente, porque esteve lá de madrugada, esteve lá durante o meio-dia, de noite, enfim, como Juvenal, como Guilherme, como o pessoal do sindicato de uma maneira geral, né? Ô, Packer, e lembrando quando você fala nas questões das antigas concordatas, que são as recuperações judiciais e as falências, no período ali dos anos 90, como você mesmo relatou, houve muitas, né? Muitas empresas que deixaram os trabalhadores na mão. Né? Literalmente é isso, deixaram os trabalhadores na mão. Então, tinha períodos ali com 13 empresas em falência, em recuperação judicial. Eu lembro de muitas delas ali ainda, que o doutor ainda comentava, que era Cidade Jardim, a própria lá de Indaial, que é a empresa hoje... Têxtil Pereira, né? Né? A Isapa, né, lá de Gaspar, e assim vai. Né? Têxtil Gaspar. Tá resolvido, então, né? são várias delas que nos anos 90, que foi o período onde começou a acontecer. E elas foram encaminhando também essas falências e recuperação judicial nos anos 2000. Né? Elas não pararam, mas eu acho que o período dos anos 90 foram os que mais vieram a ter falências em relação aos trabalhadores também terem os seus prejuízos. Alguns trabalhadores, como o Packer aqui estava frisando, receberam seus valores e outros estão esperando até agora. Mas é importante frisar o papel fundamental do sindicato. Né? É muito importante frisar isso. Muitos trabalhadores até dizem, nossa, mas eu ainda estou esperando. Bem,
Aqui a gente pode comentar a Sulfabril, que ficou quase 21 anos esperando para terminar. A Malhas Emerson, o pessoal ficou anos também, 18 anos esperando para terminar. Ainda há um probleminha ou outro ali que não concluiu 100%. Assim como também a própria Textil, né, que nós finalmente... Ainda há pessoas, poucos, mas ainda teve problemas judiciais ali, mas foram mais ou menos gradativamente encaminhando, e assim sucessivamente, várias outras que nós estamos nesse período, tipo Mercosul, que está gradativamente pagando, a Nobre, que ainda não desembolsou nada em relação aos trabalhadores, a própria Teca, que está em recuperação judicial. Pouquíssimos receberam valores mínimos ali, mas também toda nessa situação. E se a gente for nominar aqui, são muitas e muitas, e que o sindicato vem acompanhando. Mas, bem, falando aqui em sindicato, em relação aos 80 anos do sindicato, nós temos que deixar muito claro que se o sindicato não tem todo esse acompanhamento, não tivesse todo esse acompanhamento, para onde os trabalhadores vão? Justiça? De qualquer forma, o processo está na justiça. E gradativamente, um anda, outro não anda, dependendo até da situação em relação à fábrica. Ministério do Trabalho, nem temos mais. Não existe mais Ministério do Trabalho. Hoje é Secretaria do Trabalho, aqui em Blumenau e região não temos nem fiscal e nem trabalhadores, praticamente o reduzido, mínimo do mínimo do mínimo, que nem conseguem atender aos trabalhadores, na delegacia do trabalho. E aí, vão para onde? Então, por isso, a importância do sindicato, nós vamos falar um pouco mais o quanto que o sindicato aí para frente, aí nós vamos comentar o quanto a importância do sindicato na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vivian e Dr. Parker, não tem como ficar falando dessas lutas sem citar duas situações, eu não sei se esse é o nome correto, mas esse sindicato passou por duas grandes greves. Uma, na época, foi a maior do Estado. E a Vivian acabou de dizer que na época a primeira ela não estava, mas o doutor, eu nunca perguntei isso diretamente, o doutor já estava trabalhando no sindicato, né? Não, eu comecei em 94, 94. 5 anos depois. Quem estava lá, hoje minha esposa, a doutora Elza Cristine Bevian, ela tinha recém sido contratada e conta algumas histórias. Na realidade, a própria diretoria na época, encabeçada pelo Osmar Zimmermann, que foi presidente, tinha sido empossado no dia 8 de fevereiro, e no dia 10 de março eclodiu o movimento paredista, a greve na Teca, com o pessoal da manufatura da Teca, Vivian? Vivian também sabe bem dessa história, onde o pessoal recebeu o pagamento. Na época, o pagamento era feito no dia 10 de cada mês, subsequente. Então, mês de fevereiro, recebia no dia 10 de março. No dia 10 de março, o pessoal, as trabalhadoras da Teca, da manufatura, uma grande parte recebeu o olerite, a folha de pagamento, o recibo com 0. A inflação na época, acho que no mês de fevereiro chegou a 84,32. Então, só para vocês verem como é que era a situação na época. Estávamos saindo de uma Constituição Federal, a Constituição Cidadã, e o governo, infelizmente, tinha perdido todo o controle, e nós tivemos inflações de 26%, de 84,32%, que praticamente consumiu todo o salário dos trabalhadores. Havia, na época, o pessoal comprava na cooperativa da própria empresa com o desconto, com o aumento, ou seja, você comprava no dia 1º de fevereiro, mas o valor descontado era do dia 25, 26 de fevereiro. Ou seja, o alimento tinha subido de tal maneira que corroeu totalmente o salário. E aí começou a greve dos trabalhadores têxteis. Na realidade, já havia sido convocado na época pela CUT, uma greve nacional. E que
os trabalhadores têxteis acabaram aderindo exatamente por coisas como essa que aconteceram na Teca e outras empresas, né? E aí foi realmente a maior greve, seguramente, do estado de Santa Catarina, e que depois vieram motoristas, vieram bancários, vieram toda a categoria trabalhadora de Blumenau e região. Eu lembro que eu trabalhava na Souza Cruz e fazia faculdade. Eu comecei o curso de Direito muito mais tarde. E em algumas oportunidades, indo para a faculdade, o ônibus teve que parar, os carros teve que parar por causa das passeatas dos trabalhadores em greve, capitaneados pelo Sindicato dos Trabalhadores Têxteis. Essa foi de 89, né? Essa foi de 1989. Realmente parou Blumenau. Se você for para o YouTube, se você for para algumas mídias sociais, você consegue resgatar. Na realidade, acredito que o nosso site também tem, né? Vídeos da época, movimentos da época, enfim, foi algo bastante grande. E a represália das empresas aos grevistas foi exacerbada, foi desonrosa, foi, na realidade, se combinou de uma maneira tal, eles negam até hoje, mas que trabalhador grevista não seria contratado, sai de uma, não seria contratado na outra. Então foram muitos embates na época, administrativamente, judicialmente, e que, infelizmente, né, quem acabou sofrendo por esse tipo de retaliação foi o próprio trabalhador. E o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis deu resposta a isso, porque judicializou, entrou com as ações, na realidade, para fazer frente a esse posicionamento, a esse procedimento das empresas de uma maneira geral. Tanto que se conseguiu depois, negociando coletivamente, sentenças judiciais mandando reintegrar trabalhadores, mandando pagar trabalhadores, né? Porque realmente foi um embate muito forte, muito grande, de muito suor, de muito sangue, porque a traulitada, a paulada desceu no couro do trabalhador também, ok? Mas que em momento nenhum fugiu da luta, né? Isso aí realmente foi bastante importante. A greve de 89 é um marco na história dos 80 anos do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis. E vale comentar aqui, né, Dr. Packer, que naquele período da greve, naquele período lá, era realmente uma situação muito difícil para os trabalhadores, a inflação era muito alta, os salários não se comprava quase mais nada, todo dia tinha reajuste dentro dos supermercados, tinha reajuste da gasolina, tinha reajuste de tudo, né? Todos os dias. A inflação naquele período era de 80%, 70%, 40% dali para cima. E eram inflações de que o trabalhador estava desesperado em relação ao seu ganho, que não acompanhava o reajuste da alimentação e de outros reajustes, claro, a energia elétrica e aí vai. Então, foi um período onde os trabalhadores se mobilizaram com toda a revolta em relação a essa situação salarial, as condições de trabalho, lembrando de que era muita produção dentro das fábricas, nada diferente do que é hoje, produtividade era altíssima, a exigência era altíssima, e houve essa revolta onde os trabalhadores se juntaram e foram para a rua. Nós presenciamos nesse momento a mesma forma da situação dos trabalhadores em relação à questão do desgaste salarial. Esses trabalhadores estão com salário cada vez mais reduzido, e não é só da indústria têxtil. Lembrando, Packer, que lá em 89, o que acompanhamos também é que não era só da indústria têxtil, né? Iniciou pela indústria têxtil, como a indústria têxtil era a grande maioria aqui na nossa região, iniciou por lá. Mas vieram metalúrgicos, veio o comércio, eu lembro disso, veio o comércio,
fechou as portas, o próprio pessoal do comércio, como eu estava trabalhando lá, se juntou a essa greve, e foram várias e várias categorias que se juntaram à greve de 89. O têxtil puxou. Por quê? Todas as categorias estavam sofrendo essa questão do desgaste salarial, das condições, sem condições, né, de muitas vezes sustentar a própria família. E nós, pelo que a gente vem acompanhando, nós estamos num período muito difícil também, novamente. Né? Sempre enfrentamos os períodos difíceis, mas agora a gente vê todos os trabalhadores, não só da categoria têxtil, mas várias categorias com essa questão salarial baixa, tudo aumentando, a comida aumentando, energia, gasolina, as famílias não dão mais conta. Então, acreditamos que vai chegar um momento que os trabalhadores todos, e aí, volto a frisar, não só da nossa categoria, mas os trabalhadores do país vão ter que se mobilizar, vão ter que se unir mais do que nunca para que a gente possa reverter toda essa situação que eles estão enfrentando no nosso país hoje. Exatamente, Vívia. Tu falando ali sobre a questão de inflação e reajuste todo mês, eu lembrei que a gente não está muito diferente disso, né? Porque o reajuste da gasolina, se não me engano, já passou de 40% somente no ano de 2021. Fora o valor da carne que está aumentando, o valor do aluguel, da água, enfim, toda a situação do trabalhador está aumentando, né? E o salário continua o mesmo, né? Então, está chegando muito perto esse momento de o trabalhador não aguentar mais e ir para a rua, né? Fazer uma grande mobilização nacional de greve, exigindo um aumento salarial. E falando em greve, o Juvenal tinha falado aqui, acho que a gente pode falar um pouquinho aí sobre essas mobilizações que o sindicato vem fazendo ao longo dos 80 anos, que é, por exemplo, o Grito dos Excluídos, as passeatas, inúmeras passeatas que a gente fez, né? E principalmente sobre a reforma trabalhista e previdenciária. Juvenal, tu queres começar? Grito dos Excluídos, passeatas, reforma trabalhista, previdenciária? Grito dos Excluídos, eu sou um personagem novo ali, né? Mas que adoro participar. Mas também é outra história de luta dos trabalhadores para poder se posicionar perante a sociedade de Blumenau, ali, que até, no entanto, ali na década de 90, não poderia, no dia 7 de setembro, esse grupo, chamado Grito dos Excluídos, poder se manifestar. E foi como? Entrou como? Entrou na porrada. Entrou na força. Não, nós vamos participar da passeata com as nossas pautas trabalhistas, com os movimentos sociais, com os índios, enfim, com as pautas dos movimentos sociais. E conseguiram isso na porrada mesmo, né? E então, no outro ano, como deu todo esse fuzuê, a Prefeitura de Blumenau chamou o pessoal do Grupo dos Excluídos. Não, vamos colocar vocês também aí no dia 7 de setembro para poder mostrar aí as pautas de vocês. E é muito importante porque os movimentos sociais que entram ali geralmente não tem espaço na mídia, né? São trabalhadores, são índios, enfim, são grupos de hip hop, enfim, várias pessoas que conseguem ter sua voz. De que forma? Em passeatas, em cartazes, e o seu momento de dizer para a cidade, olha, o que estão fazendo com os trabalhadores vigilantes no Brasil inteiro é muito errado, tem muito trabalhador morrendo, com os índios é muito errado, enfim. Eu gosto muito de participar, é muito triste que nesse momento, por causa da pandemia, não só isso, mas outras atividades não possam estar ocorrendo, mas o povo na rua manifestando é importantíssimo nesse momento difícil para a classe trabalhadora. Sem dúvida nenhuma. Sobre o Grito dos Excluídos, eu acho que era isso. Sim, Grito dos Excluídos a gente... lembrando que o Grito dos Excluídos é um encaminhamento que os sindicatos tomaram já em virtude da própria Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela também tem a sua campanha durante o ano, e os sindicatos também acompanham, e aí a gente entra nas mobilizações, nas passeatas, pelo Brasil afora, não é só aqui na cidade de Blumenau, né? Sim. Packer, você que
pode falar um pouquinho agora sobre as reformas trabalhistas, previdenciárias, que o sindicato ia, fazia mobilizações, a gente entrava ali na 15, ia nos terminais. Isso. Na realidade, né, essas reformas trabalhista e previdenciária nós chamamos de deformas, né, porque elas foram essencialmente tiradoras, olha a palavra que eu estou usando aí, né? Ela não existe. Mas que tiraram direitos, na realidade, daquele trabalhador que há muito vem colocando seu suor, seu sangue no dia a dia, e que no final, mais para o final da vida ativa, procura uma aposentadoria para viver em tese, né? Deveria ser dias mais tranquilos. E o trabalhador, do dia a dia, de pelo menos fazer ser respeitado por uma legislação existente. A reforma trabalhista de 2017, ela infelizmente tirou direitos. A reforma da Previdência tirou direitos. Então, está mais difícil de se aposentar, hoje está mais difícil de se ter direito no seu contrato de trabalho. E o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis não foi omisso de maneira nenhuma, né? Se foi as fábricas, se foi as ruas, se foi as mídias, colocando o seu posicionamento contrário àquelas reformas e dizendo do porquê. Infelizmente, fomos vencidos. Fomos vencidos por uma maioria no Congresso, né, que, mais do que nunca, está aí o que está acontecendo. Quando a gente fala no orçamento do país e que as emendas parlamentares tiram dinheiro da educação, isso aí não é discurso de político, não, mas tiram dinheiro da educação, e a gente vai ver isso. Tiram dinheiro da saúde em plena pandemia, tá? E tiram dinheiro do meio ambiente, por exemplo. Tá? Então, assim, ó, infelizmente, essas reformas, deformas, só tiraram direitos. E tem mais vindo por aí, né? Reforma tributária, todo mundo, principalmente o lado patronal, fala que precisa de reformas. Reformas a favor do capital, não reformas a favor dos trabalhadores. Tá? Nós tivemos um regime de exceção dos militares, que censura e assim por diante, mas nos direitos trabalhistas da CLT não foi mexido. Um ou outro, mas foi flexibilizado, mas não foi mexido. Num governo dito popular, num governo popular não, né? Num governo dito que Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, infelizmente, eu não sei quem são esses todos, com certeza os trabalhadores não são. Esse governo que aí está, que desde o primeiro dia bate na instituição Sindicato de Trabalhadores, quer desmontar. A Vivian falou, Ministério do Trabalho nós não temos mais. Tá? Não vou entrar no mérito da contribuição sindical, tá? Mas hoje não existe mais esse sistema de custeio. Tá? Querem bater na contribuição confederativa, que é aquela quando fecha a negociação coletiva, os trabalhadores autorizam o desconto para a manutenção desse sindicato. Então, assim, ó, 80 anos de luta, mas com certeza, como a Vivian falou, nenhum dia tem sido fácil na instituição, qualquer sindicato de trabalhadores, ante o governo que aí está. Não se tem tranquilidade para trabalhar, está sempre se correndo atrás da máquina. Ah? Por quê? Hoje, se falar mal do governo, usam a Lei de Segurança Nacional. A representante indígena, se não me engano, Sônia Guajajara, que o diga. Está sofrendo processo por causa disso. E outros que estão se manifestando contra esse governo que aí está. Ou seja, nós estamos num regime de censura em pleno regime democrático. Vá acreditar nisso, né? Pelo amor de Deus. Não dá, fala sério. Então é isso. Essas reformas, infelizmente, e as que virão, de olho trabalhador, Sindicato de Trabalhadores, porque nenhuma vem no sentido de ajudar
os trabalhadores de uma maneira geral. Infelizmente. Packer, eu concordo contigo e lembro, tá, lá no Congresso a carteira verde e amarela, né, que é para vir sem férias, sem FGTS, sem 13º, que eles dizem que é tudo diluído já no salário. Perfeito. Aí é muito mais fácil eu dizer para você, Packer, eu vou te dar um salário de R$1.000 e o teu FGTS, teu 13º já está incluso. Mas o meu salário antes era de 1.500. Não, mas agora teu salário já tem tudo isso, né? Isso. Então é mais um risco que o trabalhador está correndo, tem que abrir o olho. E a gente vem há muito tempo já denunciando essa carteira verde e amarela, não só a carteira verde e amarela, mas quando eles tiveram o projeto de lei para diluir o 13º durante todos os 12 meses, né? E eu lembro também, Vivian, se tu puder falar um pouquinho, sobre aquela PEC do congelamento de gastos, que é exatamente sobre essa de cortar o dinheiro da saúde e da educação. E agora a gente está vendo que o Brasil, a nação, não só o Estado de Santarém, não só a Blumenau, precisa do dinheiro na saúde, né? Sem dúvida. E agora foi retirado. Isso é o que... No geral, tudo afetou os trabalhadores, mas o que realmente trouxe e vai ainda trazer daqui para diante mais dificuldade, até porque a saúde, nós precisamos da saúde para trabalhar, né? Nós precisamos da saúde para viver. Então, isso vai trazer ainda muito prejuízo à classe trabalhadora, às pessoas que precisam do atendimento público, principalmente no corte dos gastos, que uma grande maioria dos trabalhadores nem sabe o que é isso. Nem sabe. O congelamento do repasse do SUS, do dinheiro para o SUS, para a saúde, para a educação, de 20 anos. Conversando com alguns trabalhadores na fábrica, eles nem sabem o que está acontecendo em relação a isso. Isso foi muito pouco divulgado dentro das grandes mídias, até porque eles não querem divulgar mesmo. Então, nós ainda vamos sentir muito na pele, né, toda a classe trabalhadora, essa questão da PEC, do corte aí, do congelamento de 20 anos na saúde e na educação. E veio num período que nunca deveria ter vindo, nunca. Mas esse é um período também muito traumática, de desespero para toda a classe trabalhadora, com isso tudo que a gente está vivendo aí do Covid-19. Vivian, para encerrar esse assunto, lembrar que as grandes mídias, os seus donos, seus proprietários, seus sócios, estão lá no Congresso. Então, jamais que essas grandes mídias vão falar, vão ter uma posição contrária àquilo que o seu dono, que o seu sócio defende, né? Então, a importância, mais uma vez, do sindicato, a importância, mais uma vez, do jornal do sindicato, a importância desse momento que a gente está fazendo a nossa live, está fazendo o nosso programa de rádio. Aqui, nós não temos imparcialidade. A gente está aqui para defender o direito do trabalhador, né? E a gente está aqui para divulgar, para informar o trabalhador sobre essas situações. Então, mais uma vez, eu venho alertar a quem está nos assistindo, a quem vai ver esse vídeo depois no YouTube, nas nossas outras plataformas, site, o perigo que é essa carteira verde e amarela, tá? Não vamos cair nessa falácia de ser um projeto benéfico ao trabalhador, que a gente sabe muito bem que não é, né? E eles vão vender que essa carteira verde e amarela vai ser para dar emprego, vai ser para gerar riqueza ao trabalhador brasileiro, e não é assim, não vai ser assim. Qualquer flexibilização de direito, o resultado final é a extinção daquele direito. Exatamente. Guilherme, me permite, por favor, Vivian, Sim, claro. E Joyce, nós estávamos falando em reforma da Previdência, né? Eu estava lembrando aqui de um fato que até comentei antes com vocês. Em 1977, houve uma reforma na CLT, no capítulo que diz respeito à segurança e medicina do trabalho. Se tornou mais rígida a legislação em relação às empresas, para que as empresas dessem, na realidade, condição de segurança física e mental dos seus trabalhadores. A Portaria 3.214 de 1978, logo em seguida, que regulamentou praticamente, desculpa eu falar número de lei assim por diante, é que tem algumas que a gente não esquece, né? Então, em 1978, praticamente até quase um ano depois, tem essa portaria que traz as normas regulamentadoras.
Aí vamos lá falar de CIPA, de Programa de Controle de Médico e Saúde Ocupacional, enfim, uma série agora a palavra faltou, de exigências que as empresas tinham que cumprir em relação aos seus trabalhadores. Ter um ambiente mais seguro, ter uma proteção individual mais firme. E aí o que aconteceu? 77 a mudança, em pleno regime militar. 78 o ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, através de uma portaria, estabelece as normas regulamentadoras, que hoje a maioria de nós conhece, e cadê o cumprimento pelas empresas? O Sindicato dos Trabalhadores, em 1979, entrou com uma ação contra a maioria das empresas, das grandes empresas têxteis, porque não havia medição do ruído, e o ruído era um dos agentes insalubres mais importantes e presentes na vida do trabalhador. Foi assim contra, na época, Artex, contra Kremer, contra as empresas grandes da época. Eu lembro que Quintino, que era o vice-presidente lá em 1994, quando eu entrei, e o INSS não estava reconhecendo os trabalhadores, né, que levavam o documento. Na época não era o PPP, mas era o antecessor dele, o tal do DIRBEM, né, DIRBEM 80, se não me engano. E as empresas preenchiam, levavam para o INSS, e o INSS disse: não, você não está exposto a agente insalubre e, portanto, não tem como reconhecer qualquer período nesse sentido de especial. Aí o sindicato entrou com essa ação, houve um laudo, esse laudo nós ainda possuímos, e lá em 94 eu lembro que Quintino e eu fomos até a agência do INSS, protocolizamos esse laudo para que começasse a facilitar a vida desses trabalhadores. Mas isso foi em 94, e eu estou falando de um laudo de 79. 79 veio 80, e as empresas não estavam ainda cumprindo essas determinações. E eu quero fazer aqui justiça, lembrando principalmente de dois trabalhadores de Blumenau, o senhor Mário Schmidt e Adolfo Freigan. Mário Schmidt era dos têxteis. Ele, seu Adolfo e mais 7 sindicalistas faleceram naquele acidente de avião em 12 de abril de 1980. Esse avião vinha de Brasília. O que é que esses sindicalistas, assim como os sindicalistas do Brasil todo, foram a Brasília pedir? Para que houvesse um decreto regulamentando a atividade especial. E ele acabou saindo. E por causa desse decreto, muitos trabalhadores acabaram se aposentando. Porque estabelecia lá limite de ruído, as funções, o tintureiro, por exemplo, para que não houvesse mais discussão jurídica em relação a isso. De Santa Catarina, 9 trabalhadores, na realidade, morreram naquele acidente de avião. Eram 48, se não me engano, 44 morreram e 4 pessoas, não eram todos sindicalistas, mas eram 9, e 4 pessoas sobreviveram. Uma das que sobreviveu logo depois faleceu também. Então, assim, ou seja, está lá o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, através de um representante, evidentemente eleito pela diretoria para que fosse lá, eleito pela federação para que fosse lá, eleito pelos trabalhadores para que fosse lá brigar e conseguir um êxito, e deram, na realidade, a vida por isso. Tá? Garantindo aposentadoria especial para muitos trabalhadores do Brasil, têxteis e do Brasil. E do Brasil, entendeu? Então são alguns fatos que a gente vem à memória quando se fala de reforma da Previdência. Então essas lutas, na realidade, elas representam perdas de vidas também. Muitos trabalhadores morreram para que muitos trabalhadores que hoje começam sua vida profissional tenham direito a férias,
tenham direito a uma jornada de 8 horas, tenham direito ao salário mensal, ok? E ainda mais, essa luta continuou, e mesmo assim as empresas insistiam em não cumprir a legislação trabalhista, mesmo com portaria, com normas regulamentadoras. Numa visita que o nosso pessoal, na época de 90, né, logo depois da greve, fez ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, trocando ideias de como é que poderia melhorar a segurança dos trabalhadores na fábrica, trouxe de lá a seguinte ideia, de que lá o sindicato tinha entrado com uma ação de substituição processual, ação de insalubridade, aqui chamada de periculosidade, contra todas as empresas. E foi o que o Sindicato dos Têxteis fez. Contra tudo e contra todos, entrou com ação contra a maioria das empresas. O que aconteceu? Esses laudos que foram feitos nessas ações, hoje em dia ainda servem para aposentar trabalhadores e trabalhadoras com tempo especial. Esses laudos, na realidade, essas ações, trouxeram mais segurança, porque as empresas tiveram que efetivamente cumprir, sob pena de multa, sob pena de alguém não cumprir e ser preso. E, um último momento, muitos dos trabalhadores acabaram tendo um terceiro benefício, que é o de passar a receber a insalubridade ou ainda receber uma insalubridade do tempo passado. Então, assim, de novo o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, né, na luta em prol desses trabalhadores. Então, assim, hoje até pedi permissão para fazer uma homenagem ao seu Adolfo Freigang e principalmente ao senhor Mário Schmidt. Eu o conheci, é o meu primeiro sogro, tá entendendo? Eu tinha o meu filho mais velho com 6 dias e perdi o sogro que foi a Brasília para lutar em prol desses trabalhadores têxteis, né? Sindicalista que ele era. Faço aqui, me permitam, essa homenagem, né? E a todos os trabalhadores têxteis que, de uma forma ou de outra, contribuíram para esse evento. Com certeza, hoje é o dia de a gente lembrar vários funcionários, vários trabalhadores aí da nossa passagem aí de 80 anos do sindicato. A gente falou 40 minutos aqui das nossas lutas, das nossas brigas, né, na justiça e tal, mas eu separei aqui também um pouquinho para a gente falar rapidamente, Vivian, sobre lazer e conscientização dos trabalhadores, né, que o sindicato, através do torneio de futebol, o encontro dos aposentados, o Dia Internacional da Mulher, as palestras que o sindicato faz, também da colônia de férias, é um momento que o trabalhador tem para ir lá no sindicato, para saber, para ter um momento de reflexão, para ter um momento de lazer, né? E como isso está fazendo falta, porque agora a gente não pode, por causa da aglomeração, mas a gente está aqui para lembrar e falar que assim que a gente conseguir a vacina, né, para todos os brasileiros, a gente vai voltar a fazer esses momentos de lazer, né, Vivian? Sim, foram muitos momentos de lazer, muitos momentos de descontração, foram momentos de formação também para a classe trabalhadora, encontros, né, palestras. Infelizmente, com a pandemia, tivemos que suspender todos esses nossos eventos. E aí, como você disse, Guilherme, claro que todos nós estamos esperando ansiosos pela vacina. Muitos dos nossos aposentados que a gente conhece, alguns trabalhadores, né, já tomaram a vacina, mas na indústria têxtil a grande maioria dos trabalhadores dentro da fábrica ainda não chegou a sua vez. Tomara que chegue logo para todos. E aí que a gente possa novamente ter os nossos eventos, as nossas formações, as nossas palestras. Nós agradecemos também aqui a Rádio Comunitária, que vem levando essas informações também aos trabalhadores, dentro dos nossos sites, das nossas mídias sociais. Estamos tentando levar essas informações, mas é um período bem difícil para todos, né? E bem importante lembrar que
Claro, nunca se passou no período do sindicato, nesses últimos 80 anos, por uma pandemia que nem essa, mas a gente sabe que é mais uma luta que vamos ter que enfrentar e vamos enfrentar juntos. Exatamente. Também lembrar aqui que o sindicato tem um convênio, né? São mais de 600 clínicas e consultórios com mais de 70 especialidades por todo o Vale do Itajaí, mais um incrível trabalho que o Sintrafit faz através das meninas da secretaria, a Rose, toda a direção do sindicato tem esse convênio como uma forma de dar um amparo ao trabalhador, né? Porque muitas vezes vai na rede pública, não tem, ou na rede particular o valor é muito caro. Então, se você entrar lá no nosso site, que é o sintrafit.com.br, ou através do nosso aplicativo, que é o Sintrafit Blumenau, também no Facebook e no nosso WhatsApp, você vai encontrar todas as especialidades que o sindicato tem em convênio. E eu lembro que diariamente nós temos interessados, novas clínicas, novos consultórios, doutores interessados em ser filiados e oferecer descontos e vantagens ao trabalhador têxtil. Eu acho que é isso. Vamos. É isso, os nossos benefícios do sindicato, os nossos associados, a grande maioria conhece, nós sempre estamos à disposição, construindo a luta, construindo e buscando esses benefícios, já que a gente fala, sempre comentou aqui como é difícil o pessoal ter essas condições à saúde, né? Então, nós também aí, nesses anos todos, por todos que passaram no nosso sindicato, lá todas as diretorias, todos os trabalhadores em conjunto construíram o sindicato, construíram a luta, trabalharam para que haja também esses benefícios, né, assistenciais para os trabalhadores que tanto enfrentam o problema da saúde no nosso país. Só lembrando aqui, né, Vivian, que na nossa sede ali nós temos cabeleireiro, nós temos a farmácia, nós temos a clínica odontológica TRMX, a clínica médica MedPrime, né? Também setor jurídico. Então, o trabalhador que não passou no nosso sindicato está convidado a passar lá e conhecer esses locais que são prontos para atender o trabalhador, né? Sempre lembrando que na entrada do sindicato tem a dona Ivone que está lá medindo a temperatura do pessoal, está passando um álcool em gel na mão. E também lembrar que sempre tem que, para atendimento, para entrar dentro das nossas sedes, tem que estar com máscara, né? Packer, mais alguma informação? A gente está se encerrando, mandar um abraço? Eu quero, na realidade, deixar um abraço a todos os guerreiros que são empregados e empregadas do sindicato, né? E aí você falou na Ivone, aí a gente fala da Preta, aí a gente fala da Sandra, aí a gente fala da Carmen, aí a gente fala da Geruse, aí a gente fala da Leane, a gente fala da Olda, fala da Cleusa, fala da Rose. São muitos. E vai falando, e de alguns que já não estão mais no sindicato, Janete, alguns que já não estão mais entre fisicamente, nós. né? Vamos lá, doutor Coutinho, que nos deixou recentemente, Edmundo, que era uma enciclopédia ambulante, também outras pessoas que por ali passaram, como Leila, como Miriam, enfim, são muitos trabalhadores do próprio sindicato. Está gabaritando os abraços que eu ia mandar aqui para o pessoal. Assim, é claro que quando a gente começa a relacionar, você esquece de um de outro, mas assim, ó, falando o nome de alguns deles, né, de algumas delas, deixar esse abraço porque eles também são parte desses 80 anos, né? Cada um com sua parte. E desejar que a luta realmente vai continuar, ela tem que continuar. E os sindicatos, antes de tudo, é um local pelo que você falou, de acolhimento. E trabalhadora têxtil, pode ter certeza. Chegando ao sindicato, você será acolhido. Ô, Juvenal, teu abraço aí. Então, poxa, 80 anos, trabalhadores, 80 anos da existência dessa associação chamada sindicato.
80 anos em que nós tivemos muitas lutas, que não é só feita de vitórias, nem por isso deixou de ser muito linda. O Dr. Packer, que hoje também é uma enciclopédia, né? Tanto material aqui para falar para a gente, sabe melhor do que eu, que muitas vezes a gente não conseguiu o nosso objetivo. Muitas vezes o soldado tombou durante a batalha, né? Que aquele trabalhador que depois da greve foi demitido, teve retaliação da empresa, muitas e muitas vezes ficou aí décadas trabalhando em cima de processo de empresa que faliu, né? E o trabalhador em vida acabou nem recebendo, e nem por isso deixamos de lutar. Mas tudo isso foi construído junto com os trabalhadores. Quando um trabalhador tomba, o sindicato tomba junto, ou melhor, sente também aquela dor. Não é que ele tomba junto, mas dói também para essa associação. Essa associação não significa nada sem o personagem mais importante, que é você que está na linha de produção. Então, nosso carinho, nosso abraço e parabéns pelos 80 anos. Vivian. Bem, eu gostaria aqui de agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras têxteis, a todos os aposentados e aposentadas nesses 80 anos de história. Agradecer a todos que contribuíram para construir, que contribuem ainda, né, construindo o nosso sindicato, a história do nosso sindicato, a história dos trabalhadores têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Em especial, quero aqui deixar nossa homenagem aos sócios mais antigos do sindicato, que ontem fizemos a homenagem a eles, né? Em nome de todos os trabalhadores, de todos os funcionários do nosso sindicato que já passaram por lá, que estão lá, agradecer aqui imensamente a dona Ágata Barbosa dos Santos, 74 anos de sócia. 74 anos de sócia desde 1947. Lembra que eu falei no início que com 13 anos já se entrava, né, na fábrica? Né? Muita história. A dona Ana Prade, 71 anos de sócia, associada ao sindicato. O seu Orlando Vilvert, ele é 70 anos sócia. E a dona Pascoalina Zimmermann, 68 anos associadas ao sindicato. Bravo. São os sócios mais antigos, que mais tempo têm, né, de filiação. E aqui uma homenagem a todos eles, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras que constroem o nosso sindicato. Bom, então ficou para mim encerrar aqui. Eu gostaria de também mandar um abraço para todos os funcionários, mas em especial destaco alguns aqui, que o Packer foi imitando aqui, eu fui dando os skins, gabaritou tudo. Mas mandar um abraço especial para Carmen, para Leane, para o Leandro, para o Batista, para o Packer, para a dona Ivone. E daí mandar um grande beijo, um grande abraço para as nossas meninas que dizem o nosso bom dia e boa tarde, né? A Ana, que é uma guerreira lá de Indaial, para aguentar o Juvenal, a Luciana, a Eurita, a Maíra, a Marina, a Geruse, e também a 3 funcionários aqui que não estão mais conosco, né, lá presente no sindicato, mas estão nos nossos corações, na nossa amizade, no nosso dia a dia, que é a Janete, a Leila e o Vimarzinho, né? Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. E lembrar para a nossa categoria, a todos os trabalhadores, firmes na luta, na ampliação e na manutenção do sindicato, da entidade sindical do Sintrafit. Feliz 80 anos de luta trabalhador têxtil. É isso aí, nós voltamos na próxima terça-feira e obrigado a todos. Valeu.